se eu não atrair empresa, o que acontece? O cenário vai continuar o mesmo. Se nesse período de salto, 2013 e 2016, nós não tivéssemos atraído empresas, hoje a cidade não estaria com esse crescimento que tem hoje. Além dos empregos gerados por essas empresas, a economia local começa a se aquecer. Se esses prefeitos não tivessem atraído empresas, o cenário ia continuar o mesmo. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas, o podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar emprego, renda e aumento de arrecadação para o seu município. No episódio de hoje, nós vamos tratar desse tema, um tema muito importante. E se eu não atrair empresas para o meu município, o que acontece? Um bom tema, uma boa pergunta que nos chegou até aqui. Se eu não atrair empresas, o que acontece? Uma boa pergunta, bom tema para nós tratarmos hoje. Importante lembrar que a prefeitura ela vive de arrecadação, ela vive da arrecadação dos impostos que nós, cidadãos, pagamos enquanto pessoa física e também como pessoa jurídica. As empresas também pagam os impostos para que elas possam funcionar. E na prefeitura, o que mais traz de arrecadação são o IPTU e o ISS, o Imposto sobre Serviços. Então, a prefeitura vive dessa receita depois dos repasses também estaduais e federais, que ela recebe conforme o índice de participação na economia que ela tem também. Então, se você não atrair empresas, a tua arrecadação ela deve permanecer a mesma. Existem outras formas, como por exemplo, uma fiscalização maior nos imóveis, aumento do IPTU, enfim. A proposta que eu venho trazendo para os municípios, porque eu ajudei uma cidade nesse sentido, é que a prefeitura, que o gestor comece a ter um olhar para o desenvolvimento econômico. O que significa isso? Quantas empresas existem no meu município que me ajudam a ter a arrecadação municipal atual? Essas empresas que já acreditaram no meu município, quanto tempo elas estão na cidade? Por quê? Porque se elas já acreditaram na sua cidade, outras também poderão acreditar e instalar suas unidades na sua cidade. Porém, é essa a proposta que eu venho trazendo e que eu aprendi que dá certo quando eu estive como secretária municipal de desenvolvimento econômico na cidade de Salto, 2013 a 2016. A cidade passava por um problema de desemprego e o prefeito que convidou-me para assumir essa pasta me pediu a ajuda nesse desafio de nós gerarmos mais emprego para o município. E dentro do planejamento que fizemos juntos, a sugestão era: vamos atrair novas empresas, fortalecer as que já existem, né? Para que possamos gerar emprego, renda e aumento de arrecadação. E assim fizemos lá esse trabalho. Muitos que já me seguem já conhecem, mas é sempre importante contar porque temos sempre novos seguidores e também para ressaltar a importância dessa ação. Lá em Salto, na época, eu lembro que a prefeitura tinha um valor de arrecadação, se eu não me engano, era em torno de 300 milhões. Foi 2013 a 2016. Hoje quase que dobrou essa arrecadação, também fruto do trabalho que nós fizemos, porque quando nós trazemos uma empresa para o município, nós sabemos que tem um tempo para ela dar um retorno também. E na época nós fizemos um trabalho com esse foco, foi por meio da minha secretaria e eu assumir esse projeto que era divulgar o município e trazer novas empresas para a cidade, além também de conhecer as atividades que já eram praticadas para verificar se tinham intenção de ampliação. E resumindo, 2013 a 2016 nós conseguimos atrair 53 novas empresas que geraram em torno de 6.500 novos empregos e aumento de arrecadação municipal. E fora depois empregos indiretos que foram gerados que não conseguimos mensurar, porque às vezes você nem dá conta de mensurar tanto benefício que uma empresa pode trazer para o seu município. Então, e se eu não atrair empresa, o que acontece? O cenário vai continuar o mesmo. Então, pensa, se nesse período de salto, 2013 e 2016, nós não tivéssemos atraído empresas, hoje a cidade não estaria com esse crescimento que tem hoje. Por exemplo, em Salto, nós trouxemos empresas importantes como a Cobrec, nós trouxemos empresas alemãs que gerou muito emprego. Então, muitas empresas vieram para a cidade, além de
rede de supermercados de atacado, eu posso citar aqui o exemplo de Tenda, que eu ajudei a negociar pessoalmente, São Vicente, McDonald's, enfim, todas essas empresas ajudaram a gerar emprego, né? E a melhoria de qualidade de vida das pessoas, porque a empresa, quando vem, ela gera emprego. Além dela gerar impostos, ela gera emprego. Pensa, 6.500 novos empregos na cidade de Salto. As pessoas que estavam desempregadas trabalhando, elas começam a melhorar a qualidade de vida das suas pessoas, da família, a redução da desigualdade social. As pessoas que trabalham, elas, em sua maioria, acabam gastando dinheiro na própria cidade, que fomenta a economia local. Então, um trabalhador, quando ele recebe, ele vai no supermercado, faz a compra da casa, vai na loja comprar roupa, vai no açougue comprar carne, compra seu carro, abastece, enfim, todo mundo tem essa colaboração com a economia local, o fomento, né? E daí todo mundo sai ganhando com isso. Então, a economia começa a girar, investidores começam a ver que ali vale a pena. Quantas outras atividades surgiram na cidade. O mesmo eu posso dizer de Capela do Alto também, que é a segunda cidade que eu pude aplicar essa metodologia e ajudar o prefeito também a trazer empresas. Salto, eu costumo falar, já é uma cidade industrial com mais de 300 anos, empresas importantes na cidade. Mesmo assim, teve um período que estava parada na atração de empresas e nós conseguimos trazer essas novas empresas, o que melhorou ainda mais a questão aí das empresas na cidade, arrecadação municipal. Em Capela do Alto, a cidade era uma cidade com 19 mil habitantes, quando nós fomos fazer esse trabalho, era 2017, quando o prefeito assumiu, tinha a menor renda per capita da região metropolitana de Sorocaba, a prefeitura estava com os serviços importantes paralisados, como saúde, coleta de lixo. A gente até lembra que vimos uma reportagem no Globo, que acho que saiu em 2016, que o prefeito da época, 2016, ele chegou a dar uma entrevista dizendo que se ele pudesse, ele abria a falência da prefeitura. A prefeitura, pelo que nós sabemos, na época, funcionava meio período para ter economia. Ou seja, ela vivia daquela arrecadação que o município produzia. E se eu não atrair empresa, o que acontece? Talvez Capela do Alto estivesse na mesma situação, ou se fosse possível, teria aberto falência, como falou o prefeito que assumiu até 2016. Com a gestão do prefeito de Capela do Alto, que convidou-me para ajudá-lo, o prefeito Péricles Gonçalves Keck, conhecido como Keck, 2017 a 2020, nós implantamos o mesmo programa, o mesmo método que eu tinha feito em Salto. E nós conseguimos, em 4 anos, atrair 32 novas empresas, que naquele período, tinham o propósito, tinham a estimativa de gerar 1.000 novos postos de trabalho. E foi num período, inclusive, difícil da pandemia. Mesmo assim, que salvou o município também foi essas empresas que já estavam começando a construir. No período que todas as atividades estavam suspensas, a de construção era permitida. Então, essas atividades dessas empresas que estavam construindo salvou o município porque conseguiu manter ainda um pouco de algumas atividades como material de construção, elétrico, restaurantes, enfim, ajudou. E atualmente hoje o prefeito inclusive se reelegeu, foi o prefeito mais votado da região. Atualmente nós já atraímos em torno de 50 novas empresas que já geraram em torno de 2.000 novos empregos, né? O próprio CAGED já registrou. Por quê? Além dos empregos gerados por essas empresas, a economia local começa a ser aquecida. Então, se uma das empresas que nós levamos para Capela do Alto, ela constrói e gera aquela quantidade de emprego, pensa aquelas pessoas que foram trabalhar ali, vamos pensar, uma empresa que gerou 20 empregos, são 20 pessoas que vão ter um salário que antes não tinham, elas vão gastar o salário ali na cidade, no comércio local. O que vai acontecer? Vai impulsionar o comércio local. Então, aquela indústria que gerou 20, ela gera indiretos, e dados falam que um emprego direto gera mais 3 indiretos. Por quê? Essas 20 pessoas que começam a receber o salário, então elas vão gastar, novamente vou repetir, no supermercado da cidade, no açougue, na loja de roupa, na loja de perfume, no cabeleireiro, no barbeiro. A economia começa a crescer.
Se vocês conhecerem Capela do Alto ou Salto, antes disso, vocês vão ver que Salto, quantas redes de supermercado tem hoje novas que não tinha Capela do Alto, quantas lojas de supermercado abriram, comércio local, empresas, por exemplo, como a Cacau Show, que foi para lá, rede de farmácia, começa a melhorar. Por isso que quando a gente olha no Caged tem essa quantidade de 2.000 novos empregos. Antigamente, Capela do Alto, ele tinha emprego na roça, na colheita do milho, da laranja. Hoje eu já fiquei sabendo que até o valor pago para esse tipo de serviço já melhorou, porque hoje as pessoas têm oportunidade de trabalhar, então a mão de obra hoje está mais valorizada em Capela do Alto. Então, você já pensou se esses prefeitos não tivessem atraído empresas, o cenário ia continuar o mesmo. E a sua cidade, se você também não fizer um trabalho de atrair empresas, você vai manter a mesma receita. Vai aumentar pouca coisa. E Salto quase que dobrou, Capela do Alto dobrou. Então, na época, Capela do Alto tinha uma arrecadação de 50 milhões, hoje já dobrou essa arrecadação. A mesma informação eu tive do prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum, também, que também é um prefeito com essa visão empreendedora, como esses dois, né, o Juvenil de Salto, né, quando foi prefeito, ex-prefeito de Salto, Juvenil, que confiou no meu trabalho e juntos fizemos esse trabalho de atrair mais de 50 empresas. Depois o prefeito de Capela do Alto, que acreditou nesse trabalho, também hoje tem lá mais de 50 e continuamos fazendo esse trabalho em Capela do Alto, muitas empresas com interesse de ir para Capela do Alto. Salto de Pirapora, o prefeito Matheus conhecia o meu trabalho, procurou-me e começamos a fazer um trabalho lá em Salto de Pirapora no segundo semestre de 2021, numa situação mais difícil do que nesses dois municípios, porque ele queria que eu ajudasse e eu falei, prefeito, eu consigo fazer um trabalho online, vamos fazer uma primeira fase, que é a elaboração do plano do desenvolvimento econômico, que faz parte dessa metodologia. Hoje já transformei em metodologia, inclusive devo lançar um livro sobre essa metodologia, que eu denominei Acelera Polis, acelera cidades, né? Polis em grego significa cidades. Mas o prefeito Matheus, numa reunião que eu tive com ele alguns dias atrás, fazendo uma análise do nosso trabalho, ele falou assim, Eliana, quando eu assumi tinha X de arrecadação. Com esse trabalho, com essas empresas que nós já trouxemos, já teve um aumento de mais de 50% na arrecadação. Falou, não fechou ainda, né? Quando eu conversei com ele, acho que 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, mas nós já temos um aumento considerável de arrecadação. E se o prefeito Matheus não tivesse feito dentro ali do seu propósito, atrair empresas? E lá nós começamos a fazer um trabalho na pandemia e eu falei, prefeito, vamos fazer um plano de desenvolvimento econômico, a gente vai criar um vídeo institucional para vender o município e faremos um lançamento desse programa, que aliás tem o nome Salto de Pirapora, Cidade do Futuro. Fizemos o lançamento 10 de dezembro de 2021. Falei para o prefeito, depois desse lançamento você vai começar a atrair empresas. Porém, ali, enquanto nós elaborávamos o plano, começamos a divulgar, empresas já vieram procurar a prefeitura e até nesse dia que nós fizemos o lançamento do programa, que teoricamente depois disso que nós conseguiríamos atrair empresas, a gente já tinha 7 novas empresas que queriam ir para a cidade de Salto de Pirapora. E hoje já tem dezenas de empresas que querem se instalar no município. Estamos trabalhando lá, inclusive, para a abertura do 3º distrito. Quando nós assumimos, tinha o 2º, que tinha lotes livres, e por isso nós conseguimos trazer essas novas empresas. E agora esgotou, nós estamos trabalhando para a abertura do 3º. Então, respondendo, e se eu não atrair empresa, o que acontece? Será que ficou claro o que acontece? Vai continuar da mesma maneira. Tem uma frase, eu não vou lembrar o autor, que fala, se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Se você quiser um resultado diferente, tem que fazer algo diferente. Então, nessa questão do desenvolvimento econômico, o que eu tenho trabalhado e ajudado os prefeitos é exatamente nessa mentoria da elaboração de um plano de desenvolvimento econômico, que inclui conhecer as atividades que já existem no seu município, fazer um inventário do que eu tenho, que não é muito comum os prefeitos terem essa ação de fazer isso, porque eles já têm a responsabilidade de assumir as políticas importantes, essenciais no sentido cuidar da educação, da saúde, das benfeitorias dos municípios, né, da infraestrutura do município, quando consegue estimular o esporte, a cultura. E não sobra dinheiro para fazer investimento. Então, normalmente eu vejo que os prefeitos, principalmente das cidades menores, eles já têm essa preocupação. A boa nova que eu trago é ajudar, ensinar, capacitar a equipe do prefeito para esse modelo de desenvolvimento que é fazer a prospecção
atração de novos negócios, de novos investidores. Conhecer a minha cidade, mapear onde eu posso trazer empresas, se eu tenho área industrial, se eu não tenho, se eu posso incentivar o surgimento desse espaço industrial e começar a vender o município. Então, hoje, você, prefeito, gestor, você pode ser o protagonista dessa nova realidade. Parar a sua equipe para fazer esse trabalho de prospecção. Enquanto você vai fazendo uma boa gestão do recurso que você tem, você vai incentivando que novos recursos cheguem, que mais arrecadação chegue para o seu município. Então, olha a importância de você trazer uma empresa que, se você conseguir, e é legal falar isso porque os prefeitos que me contratam, eu estou trabalhando com vários municípios aqui na região metropolitana de Sorocaba, em outras regiões do estado também, meu trabalho está sendo conhecido, e o prefeito vem com esse desejo: eu quero trazer empresas, quando que eu vou conseguir trazer empresas, né? Vamos trazer, eu quero trazer tantas empresas. E é possível, porém é importante lembrar que, se o seu cenário não era favorável, nós vamos precisar de um tempo para mudar esse cenário, mas se você não estava atraindo empresa, uma empresa que você já vai atrair já é 100% do cenário que existia. A melhoria de 100% nesse cenário, que não estava trazendo empresa, se traz uma, já aumentou. Lembra bem a importância de uma empresa que está lá no seu município. Se ela gera, vamos partir de um número pequeno, 10, 5 empregos. São 5 famílias que vão ter esse aporte desse salário, que vai melhorar a qualidade de todo mundo. E não é só a família, né? A comunidade, a economia local, as outras empresas também começam a receber essas vantagens, porque, como eu já citei aqui no início, a pessoa recebe o salário, ela vai comprar, como diz a minha mãe, primeiro o arroz com feijão, depois ela vai comprar uma roupa, às vezes vai fazer uma reforma na casa, vai melhorar, vai comprar um móvel que ela quer, trocar um eletrodoméstico, ou seja, a economia vai aquecendo, vai melhorando, né? Eu falo que é a mesma coisa que você joga uma pedra na água, você joga, você vai vendo um círculo, né? Joga a pedra, forma um círculo, um outro círculo, um outro círculo. E se você tiver, não sei se você já fez isso, eu que vim de sítio e às vezes gostava de nadar em rio, em lagoa, a gente fazia essa brincadeira quando criança. E o círculo só vai aumentando, né? Porque é uma ação importante. Então, se eu não atrair empresas, o que acontece? Provavelmente nada de novo. Começa a olhar para o seu município e ver, conhecer de perto as atividades que já existem. Eu costumo, dentro da minha metodologia, eu crio alguns passos. O primeiro passo eu falo que é fazer o inventário, né? A lista do que eu tenho voltada para o desenvolvimento econômico, que começa, se eu tenho uma legislação que incentiva a empresa a vir, se eu tenho plano diretor, no plano diretor vai dizer que naquela área, naquela região eu posso trazer empresa, quais empresas que já existem, quais as empresas que mais empregam, quais segmentos tem na minha cidade, conhecer. E a primeira coisa, até antes de você pensar, é ir lá visitar, conhecer. Olha, eu sou prefeito, eu sou um diretor no Secretário de Desenvolvimento Econômico, eu vim aqui em nome da gestão conhecer quais atividades, que bom, você já gera emprego, você vai conhecer. E daí você começa a perceber, conhecer o que você tem, conhecer o teu cliente. E daí você pode começar a fazer um plano de desenvolvimento econômico. O que eu tenho, o que eu posso fazer para atrair mais empresas? Pense nisso e me ajuda a responder. Se eu não atrair empresas, o que acontece?